Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos iniciar o quarto trimestre do ano de 2021. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o mundo de Paulo no Império Romano e estaremos estudando sobre o mundo político, sobre o mundo cultural e também sobre o mundo religioso de Paulo. Estaremos fazendo uma comparação do mundo em que Paulo viveu e evangelizou para o mundo, o qual a igreja está vivendo e deve evangelizar. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o quarto trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre nós vamos estudar o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Elianai Cabral, escritor, conferencista e consultor doutrinário da CPAD. Quero pedir para você se subscreva no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides desta lição para que você dê a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estude conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e do povo de Israel. A verdade prática diz-nos, segundo a sua sabedoria e vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. E assim como Deus usou as circunstâncias, o tempo do apóstolo Paulo, e o usou como uma ferramenta maravilhosa e gloriosa para levar o seu nome, o seu evangelho para o mundo daquele tempo, também Deus quer usar eu e você nas circunstâncias que nós vivemos hoje para anunciar a palavra de Deus àqueles que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 26, versículos 1 a 7. Antes de adentrarmos no primeiro tópico da nossa lição, nós queremos fazer uma síntese do capítulo 9 do livro de Atos, onde nós encontramos aqui a conversão de Saulo e também nós encontramos aqui o início do seu ministério. Em Atos capítulo 8, nós vemos que Saulo entrava nas casas dos discípulos de Cristo, os arrastava para prender e os ameaçava de morte. O versículo 1 do capítulo 9 diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Cristo, dirige-se ao sumo sacerdote e pede carta de autorização para Damasco, para que ele pudesse prender todos aqueles que anunciavam o nome de Jesus Cristo. E ele então faz esta viagem para Damasco. Mas antes de entrar em Damasco, ele é cercado por um grande resplendor de luz. E uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo,
A igreja, nós sabemos que ela é o corpo de Cristo. E se Saulo estava perseguindo a igreja, estava também perseguindo a Cristo. Quem fala mal da igreja, fala mal de Cristo. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem procura destruir a igreja, está procurando, está lutando, está em batalha contra Deus. E é o que Saulo estava fazendo. Então ele cai por terra, já sem vistas, e diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele vai dizer: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, conduzido por alguns companheiros que estavam com ele, Saulo entra na cidade, na casa de Juda, a rua direita, e ali então ele fica jejuando 3 dias sem comer e sem beber. É o que nos diz aqui o versículo de número 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Jesus, no versículo 11, vai dizer que Saulo estava em oração quando ele chama Ananias e disse: levanta-te, Ananias, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, em Damasco, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, disse o Senhor, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Mas Ananias disse: Senhor, este homem veio para prender aqueles que anunciavam o seu nome, e agora eu preciso ir lá orar por este homem. Mas disse o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, para anunciar o meu nome entre os gentios, entre os reis e entre o povo de Israel. Ananias então vai à casa de Judas, ele entra e ora por Saulo. Saulo, agora já vendo, ele se levanta e é batizado. Depois disso, nós vemos que ele vai para a Arábia, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18. Ele vai para a Arábia. Na Arábia ele faz uma preparação, ele tem ali um tempo de 3 anos ali na Arábia, assim como os discípulos de Cristo, os apóstolos, ficaram e aprenderam 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. Também Saulo fica ali 3 anos na Arábia, com certeza se preparando. Foi o tempo de preparação. Ele volta então para Damasco, e ali em Damasco ele começa a anunciar o nome de Jesus. Os judeus ficaram confusos, porque aquele era o homem que estava vindo, que veio para prender aqueles que anunciavam o nome daquele que agora estava anunciando Saulo. E então os judeus se reúnem para matar a Saulo. Porém, os discípulos de Cristo também se reúnem, mas não para matar, mas sim para ajudar Saulo a sair de Damasco. Colocaram ele num cesto e desceram ele pelo outro lado do muro, e Saulo então vai para Jerusalém. Em Jerusalém, com certeza, Saulo achava que ele iria chegar lá, que ele iria ser o líder, que todos iriam acreditar no seu testemunho, na sua palavra, na sua experiência que ele teve com o Senhor. Mas foi muito ao contrário. Quando ele chega em Jerusalém, a igreja então bate a porta na cara de Saulo, não aceita o que ele está dizendo, mas Barnabé o acolhe depois e o apresenta aos apóstolos. Mesmo assim, com um ar de desprezo,
Saulo então começa a falar do nome de Jesus ali em Jerusalém, e depois ele vai contra alguns helenistas que ali estavam, e os gregos, vão se reunir para matar a Saulo. Os discípulos de Cristo se reúnem, tiram Paulo dali de Jerusalém, levam até Cesareia, e ele então segue para a sua cidade natal, Tarso da Cilícia. No capítulo 11, versículos 25 a 30, capítulo 11, 25 a 30 do livro de Atos, nós vemos que Barnabé, antes de falar do Barnabé, o versículo 31 do capítulo 9, diz assim, assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Após a conversão de Saulo, a igreja passou a ter paz, começou a crescer, começou a se multiplicar, e no capítulo 11 nós vamos ver que Antioquia agora tem uma grande igreja. Barnabé é enviado para lá para cuidar daqueles novos cristãos que estavam vindos para Jesus. Quando Barnabé chega lá, é muito trabalho para se fazer, muitas pessoas para discipular, e ele lembra-se então de Saulo, vai até Tarsis, busca Saulo, traz ele, e durante um ano eles fazem o discipulado daqueles novos crentes que estavam vindo para Jesus. Depois nós vamos encontrar Saulo novamente no capítulo 13 do livro de Atos. E aqui nós vamos ver que 5 homens, entre profetas e doutores, se reúnem em uma consagração para buscar a presença de Deus, para orar ao Senhor. Entre esses profetas estavam Barnabé e Saulo. O Espírito Santo, então, ele separa Barnabé, veja que Barnabé está na frente, Barnabé e Saulo, para que eles pudessem, então, pregar a palavra de Deus. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O interessante que nós vemos aqui, algumas coisas que nós precisamos ver, que Deus está trabalhando na vida de Saulo, e desde o início Deus vai trabalhando, desde quando ele é cercado pelo resplendor de luz, depois ele vai para a Arábia, depois é perseguido em Damasco, depois vai para Jerusalém, os apóstolos, os discípulos de Cristo não o recebem, ele começa a pregar a si mesmo, e depois ele é perseguido pelos gregos, os gregos queriam matar. Então é Deus trabalhando na vida de Saulo. E aqui nós vemos que somente no versículo 9 do capítulo 13, Lucas vai chamar Saulo de Paulo. Saulo era um nome judeu, Paulo era um nome romano. Então no versículo 9, Lucas vai chamar Saulo de Paulo. Ele diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo. No versículo 13, podemos ainda comprovar, diz-nos assim, e partindo de Pafos, Paulo. E aqui no versículo 13 nós vemos uma outra coisa, que Barnabé começa a sair de cena, porque diz assim, Paulo e os que estavam com ele. Quem estava com ele? Barnabé e o seu sobrinho, o João Marcos. Agora, para comprovarmos que Barnabé está saindo de cena, agora no versículo 43 do capítulo 13, nós vemos que Paulo vai começar a andar na frente. Versículo 43 do capítulo 13. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé.
e eles fazem então a sua primeira viagem missionária, que está no capítulo 13 e o versículo de número 4, capítulo 13 e o capítulo 14. E a segunda viagem, capítulo 16 e o versículo 18, a terceira viagem, capítulos 19 e também o capítulo 20. Então, só uma síntese para os irmãos saberem da conversão e também do início do ministério do apóstolo Paulo. O primeiro tópico da nossa lição diz que Paulo é uma forte influência e modelo para o cristão, principalmente na evangelização e na implantação de igrejas. Então, Saulo, ou seja, agora Paulo, ele foi e é uma forte influência para evangelizarmos, para anunciarmos o nome do Senhor. Ele é um grande exemplo para nós, através dos seus ensinos, dos seus conselhos, das suas orientações deixadas em seus escritos, nas suas epístolas, nós podemos aprender muito e usarmos muito de suas estratégias para anunciarmos o nome de Jesus. Aqueles que lideram igrejas, que o Senhor os chamou para pastorear igrejas, com certeza tem uma visão mais profunda sobre a implantação de igrejas quando estuda a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Podemos comparar as circunstâncias que Paulo viveu e evangelizou no seu mundo político, também no seu mundo cultural e religioso, com as que nós vivemos no mundo atual. Ou seja, o tempo de Paulo, ele usou tudo que ele pôde usar, os transportes, enfim, o tempo que ele viveu, ele usou todo o tempo e também as estratégias daquele dia, daquele tempo. Paulo usou e evangelizou e implantou igrejas em muitas regiões. Hoje nós vivemos o nosso tempo. A igreja primitiva também, depois que Paulo morreu, os pais da igreja e todos aqueles que vieram antes de nós em suas gerações, também anunciaram o amor de Deus, cada um conforme as circunstâncias, conforme o seu tempo. Nós, nos dias de hoje, temos o nosso tempo e o dever e a obrigação de levar o nome do Senhor Jesus àqueles que ainda não conhecem a salvação no Senhor. O mundo de Paulo no Império Romano. E aqui nós vamos entender a origem de Paulo. O nascimento de Paulo, nós sabemos que ele é natural de Tarso, na Cilícia, Ásia Menor, uma cidade provinciana de Roma. Paulo era o seu nome romano, como já dizemos, e Saulo era o seu nome judeu. Talvez Paulo nasceu no ano 5 a.C., na crucificação de Jesus, ele tinha por volta de 30 a 35 anos de idade. A geografia do mundo de Paulo. A geografia do mundo de Paulo estava sob o governo romano liderado por Tibério entre os anos 33 e 35 depois de Cristo, porque já na sua morte era Nero. Dos 300.000 quilômetros de estrada, 90.000 ofereciam ótimas condições para que Paulo trafegasse, para que ele andasse pelas regiões, mas ele usou também muito a via marítima para poder levar o evangelho do Senhor em muitas localidades e implantar igrejas. Tanto as vias terrenas como as vias marítimas foram de grande importância para a evangelização daqueles dias. Tanto o apóstolo Paulo, também Jesus, usou essas estradas para anunciar o nome do Senhor. Paulo foi orientado pelo Espírito Santo a aproveitar
as oportunidades para anunciar o evangelho. Então, ele tinha uma orientação, ele tinha uma direção. Quem o dava? O Espírito Santo é quem orientava, é quem direcionava Paulo na pregação do evangelho por onde ele ia. O apóstolo usou todos os meios de transporte para divulgar a salvação por meio de Jesus Cristo. Também nós devemos refletir agora, nos dias de hoje, quantas oportunidades nós temos de anunciar o evangelho, quantas estratégias nós podemos criar para pregar, para anunciar o nome do Senhor. Quantos meios de transporte nós temos hoje também para levar o nome de Jesus Cristo às pessoas que não têm salvação? Então precisamos pensar e refletir sobre todas essas coisas e buscar colocá-las em ação e levar o nome de Jesus aos que estão perdidos. Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo disse: embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, ele se considerava o menor dos menores, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Também foi dada para nós esta graça e nós precisamos aproveitar e anunciar o nome do Senhor. Paulo chamado para os gentios. Paulo foi chamado para os gentios com uma diferenciação dos apóstolos de Cristo. Paulo teve uma experiência com Cristo Jesus, diferente dos apóstolos de Cristo. Então veja que as chamadas foram diferentes e há essa diferenciação. O Senhor Jesus chamou Paulo para pregar aos gentios. Foi o que ele disse para Ananias: vai, este homem é um instrumento meu, ele é escolhido meu para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. O testemunho de Paulo perante o rei Agripa. O rei Agripa foi um dos últimos reis, qual Paulo compareceu ali e deu o seu testemunho, como ele encontrou com o Senhor Jesus, a chamada que ele recebeu. Antes, quando ele foi preso, no capítulo 22, quando ele é preso pelos próprios judeus, em defesa, ele então conta também o seu testemunho. E depois no capítulo, então isso no capítulo 22, e depois ele vai dar o seu testemunho também a Félix, porque os judeus o entregam para o tribuno o entrega para Félix, Félix o entrega para Festo, e Festo envia para Agripa. Por onde ele passou, ele dava testemunho de Cristo, anunciando Jesus Cristo como Salvador. Ele falava do Senhor Jesus, porque ele estava cumprindo a missão a qual o Senhor enviou. Ele estava pregando agora aos reis. E aqui, a partir do capítulo, depois do capítulo 22, quando ele é preso, ele vai ser solto, volta a pregar de novo. Mas isso, por onde ele passava, anunciava o Senhor Jesus. Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado para esta missão. Enquanto os apóstolos de Cristo pregavam Jesus somente para os judeus, nós vemos que o Senhor vai chamar Saulo para pregar o evangelho aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. O Senhor continua chamando pessoas para anunciar o seu nome, para pregar o seu evangelho, para falar a sua palavra
por onde quer que ele for. O Espírito Santo, com certeza, está falando ao coração de muitos que me ouvem neste momento. Ele está te convidando para você falar o nome do Senhor. Basta nós ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Paulo diz que ele foi chamado como apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então Paulo está dizendo aqui: eu sou apóstolo dos gentios, para levar o amor do Senhor, para levar o seu nome. Esta lição, então, nos mostra os três mundos que o apóstolo Paulo viveu. O mundo judeu, porque os seus pais eram judeus. Também o mundo romano, ele era um cidadão romano. E também o romano e também o grego. O apóstolo teve certa liberdade para peregrinar dentro do império. Ele também se comunicava na língua predominante da época, que era o grego koiné. O grego koiné era uma língua usada por todas as pessoas, tanto para o pobre quanto para o nobre. Todos usavam esta língua. Paulo falava muito bem esta língua usada por todos os povos para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Ele diz que era judeu. Sou judeu, capítulo 22, versículo 3 de Atos. Sou judeu, nascido em Tarso, mas criado nessa cidade. A moral judaica estava presente em algumas partes do império por meio das sinagogas. As sinagogas eram onde os judeus se reuniam para adorar a Deus e para estudar a palavra, para estudar a Torá. Paulo tinha também acesso às sinagogas, até porque ele também era fariseu. A soma de tudo isso serviu ao Espírito Santo para que a vida do apóstolo fosse usada integralmente para a causa do evangelho no mundo gentílico. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o mundo cultural de Paulo. A língua mundial naqueles dias era o grego. Para os judeus, o hebraico e o aramaico era a língua nativa para eles. Portanto, mas Paulo falava tanto o hebraico como o grego e também o aramaico. A Palestina e os demais países do Médio Oriente estavam sob a autoridade romana. Por isso, todos os comerciantes, todos os negociantes, o povo comum e os nobres falavam o grego koiné, que era a base de comunicação do império. Atos 22:3, Saulo vai dizer: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. O apóstolo Paulo falava fluentemente o grego, o hebraico e o aramaico. Influenciado pelo pai, Paulo, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, conhecia a Torá profundamente. Na sua cidade ele havia aprendido apenas o básico, quem sabe com seu pai, ou em alguma escola que ensinava o básico da Torá. E o pai então leva Paulo para Roma, para que ali ele pudesse aprender profundamente as Sagradas Escrituras, que ele pudesse aprender ali a Torá, a qual ele tinha um conhecimento profundo. Está aqui a importância de os pais
sempre levarem os seus filhos para a casa de Deus, para aprender a palavra de Deus, antes de ensinar em casa. Paulo com certeza foi ensinado pelos seus pais a Torá, mas o seu pai queria que ele aprendesse mais profundamente e o levou até a escola para que ele tivesse uma formação mais profunda da Torá. Em Tarso, Paulo teve então uma formação básica, mas foi aos pés de Gamaliel que ele aprendeu profundamente as regras e a lei da Torá. O mundo cultural do apóstolo Paulo, o Império Romano, respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitasse também as suas divindades, os seus deuses. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eteuses, Dionísio, Artes, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras, Asclépio, que era uma divindade de cura. Havia divindade também na Ásia Menor, sob o domínio do Império em Éfeso, Colosso e Corinto, tais como Diana, Artemis e outros deuses, outras divindades mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos, pregado pela igreja e também pregado por Paulo, porque eles tinham muitas divindades. E por eles terem muitas divindades, outras que aparecessem não causavam nele nenhum tipo de problemas. E então Saulo, aí é que o apóstolo Paulo vai ter uma oportunidade no Areópago e lá ele vai pregar o nome do Senhor Jesus. Ele vai falar o nome do Senhor. Por quê? Porque entre muitos deuses que estavam ali no Areópago, havia um altar chamado ao Deus desconhecido. Saulo então aproveita essa oportunidade. O apóstolo Paulo diz então: esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. A realidade atual também das diversidades culturais e religiosas pode nos abrir caminhos para que de maneira inteligente nós possamos também evangelizar este mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Ou seja, nós podemos buscar estratégias e falar do nome do Senhor Jesus a pessoas que servem a divindades, às pessoas que não têm, que não servem a ninguém, que não servem a Deus nenhum. Enfim, nós podemos aproveitar essas oportunidades e levar o nome do Senhor Jesus. A influência da filosofia grega. O mundo religioso de Paulo havia a influência filosófica. Essa influência filosófica era usada pelos gnósticos para levar a sua doutrina, o seu ensino, o ensino do gnosticismo. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, ele diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor. Gnóstico é um termo que deriva do grego gnostikos, cujo significado remete para algo ou alguém que é capaz de conhecer, já que a filosofia, ela é o ensino, é a doutrina,
é o estudo do saber e do conhecimento, os gnósticos usam a filosofia para levar a sua doutrina, para levar o seu ensino. Na língua portuguesa, o termo é utilizado para referir aquele que é sectário do gnosticismo, ou seja, aquele que faz parte, que é membro do gnosticismo. O gnosticismo tem origem em várias seitas religiosas anteriores ao cristianismo, ou seja, ele já fazia parte antes do cristianismo, mas no primeiro século da era cristã, chega então a misturar-se com o próprio cristianismo. Há uma mistura, porque eles traziam um conhecimento, já que eles estavam unidos com a filosofia, e a filosofia implicava com o seu ensino, então eles traziam o conhecimento das escrituras misturado com a sua doutrina, com a sua forma de ensinar, com as suas ideias e com os seus pensamentos. Há quem defenda que existe uma existência do gnosticismo pagão e o gnosticismo cristão. Os líderes da igreja da época, antes eu quero mostrar aqui o pseudo Dionísio Areopagita, que surgiu então no século I e trazia o seu pensamento, a sua ideia misturada com os conselhos do apóstolo Paulo. Aqui, nós vemos aqui o que eu vou dizer, nós temos um texto escrito por Dionísio, misturando os conselhos do apóstolo Paulo com a sua doutrina. Ele diz assim: quanto a ti, querido Timóteo, exerce sem cessar nas contemplações místicas, abandona as sensações, renuncia às operações intelectuais, rejeita tudo que pertence ao sensível, ao inteligível, despoja-te totalmente do não ser e do ser, e eleva-te assim, o quanto podes, até te unires na ignorância com aquele que é além de toda essência e de saber. Então, os líderes da igreja dessa época tiveram de refutar com muita veemência, com muita coragem, com muita graça, contra essas teorias, a teoria do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naqueles dias, ou naquele mundo, que também foi o mundo de Paulo, Paulo fortaleceu então a doutrina cristã sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação e sobre a graça. O apóstolo Paulo se tornou então um grande defensor do Evangelho, do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e defendendo ele, então nós temos as suas cartas, os seus conselhos, as suas orientações, nas quais nós podemos estudar, para também defender e anunciar o nome de Jesus em verdade, não misturada com pensamentos, não misturada com ideias de homens, mas a pura verdade da palavra de Deus. Como proclamadores do Evangelho, nós devemos então pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como também a maturidade cristã, ou seja, aqueles que estão chegando agora, já depois de uma certa idade, para servir o Senhor. Todos esses precisam estar preparados para responder à razão da fé que eles receberam de Cristo Jesus
o nosso Senhor. Agora, quem vai prepará-los? Precisamos então nós, como ministros de Cristo, como ensinadores da palavra de Deus, precisamos nos preparar para preparar esses jovens, adolescentes e aqueles que chegam na igreja, para que eles possam então saber como se defender de seitas, como responder à razão da fé que eles têm em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos se aprofundar e saber mais sobre Deus, saber mais sobre Jesus, saber mais sobre o Espírito Santo, saber mais sobre a fé, saber mais sobre a graça, saber mais sobre a salvação, para que nós possamos preparar os novos crentes e também os nossos adolescentes e jovens para defender a fé no Senhor Jesus. Em algumas igrejas hoje já não existe a prática da palavra de Deus como outrora. A escola bíblica dominical em muitas igrejas já foram desativadas porquanto o líder teve uma visão e trocou a escola dominical, tirou a escola dominical porque ele teve uma visão e aquele horário agora é só para trabalhar, para concluir ou para ensinar tempo, ou seja, o tempo usado na escola ele usa agora para colocar em prática a sua visão. O conhecimento está relegado, o culto, a doutrina esvaiu-se, agora só se prega aos domingos, as pessoas já se acostumaram a ir só aos domingos para a igreja, não vão aos cultos onde se ensina a palavra de Deus, porque ensinar é uma coisa, pregar é outra. Sabemos disso, que no ensino nós podemos também participar, tirar as nossas dúvidas. Na escola dominical nós temos esta oportunidade de tirar as nossas dúvidas, de participar da aula, quem sabe fazendo uma colocação nossa, quem sabe procurando entender, tirando as dúvidas, mas ninguém vem para esses ensinos, as pessoas só vão para as pregações, onde só um fala e pronto, acabou o culto, todo mundo vai para casa com apenas aquela pregação. É um tempo muito pouco para se fortalecer na fé em Cristo Jesus. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então precisamos conhecer. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a sua palavra, quanto mais conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mais nos preparamos para que o Senhor nos use como sua ferramenta no mundo em que nós estamos vivendo. O mundo religioso de Paulo, terceiro tópico. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3 ele disse, em sua defesa, ali em Jerusalém, diante dos judeus, ele disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico. Para a plateia, a plateia esperava que Paulo falasse apenas o grego, mas ele também falava o hebraico, até porque os seus pais eram judeus e com certeza ensinavam a Paulo o hebraico. O apóstolo tinha o sangue de pai judeu. Seu pai era fariseu, zeloso, influente na sinagoga em Tarso, e criou Paulo para ser um fariseu. Ele chegou a ser um fariseu, com o conhecimento aprofundado da Torá, mas até que o Senhor o chamou para anunciar o seu nome. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo foi circuncidado aos 8 dias de nascido e se declarou da tribo de Benjamim, e também chegou a dizer que era fariseu. Tornou-se defensor e obediente das regras e leis da Torá e dos fariseus. Ele era tanto obediente à Torá
quanto obedecia também os fariseus. Era um religioso extremamente zeloso a cumprir a lei de Moisés. Testemunhou que seu conhecimento e instrução devia-se ao rabino Gamaliel, que o ensinou tanto o conhecimento teórico como o prático das Sagradas Escrituras da Torá. Suas instruções e conhecimento dos ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel, ele tinha desde criança, porque o seu pai o ensinou quando criança e depois o levou ainda, quem sabe, adolescente, para aprender e se aprofundar no estudo da Torá. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Enquanto os apóstolos de Jesus pregavam com uma visão limitada, porque eles pregavam somente para os judeus, o palco de Paulo foi montado pelo Espírito Santo para que ele pregasse ao povo gentio. E foi isso que o apóstolo fez até o final da sua vida. Tomou conta deste palco e pregou o evangelho em todas as regiões, implantou igrejas e, enfim, ele foi e é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. As culturas romanas e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, na Acaia, também a Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social. Por quê? Porque ele tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças, nos areópagos e em Atenas. Então ele entrava em qualquer lugar e anunciava o nome de Jesus, porque ele estava preparado para aquilo. Deus o preparou para que ele entrasse em todos os lugares, em todos os locais. Não era só nas sinagogas, não era só nos palácios, não era só nos areópagos, mas também nas praças. Paulo anunciava o nome de Jesus. Paulo cumpriu sua missão e evangelizou o mundo que viveu. Nós, a Igreja de Cristo, nos dias de hoje, nos dias atuais, precisamos avançar e evangelizar o mundo de hoje, o mundo que nós vivemos nele. Paulo já fez, é tanto que quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, aqui termina o seu ministério. Nós precisamos continuar agora a fazer, porque o tempo de pregar o evangelho pela igreja primitiva já passou. O tempo de pregar o evangelho também que foi dado aos pais da igreja, os nossos antepassados, também já passou, eles já se foram. Nós, enquanto existimos, enquanto vivemos hoje, nos dias atuais, precisamos nos levantar como atalaias neste mundo, precisamos nos levantar com o fogo do Espírito Santo e pregar o Evangelho, anunciar a salvação a toda criatura, a todos aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, ou seja, vivendo nessas culturas, a experiência que ele teve com Cristo, por tudo que ele passou, preparou para que ele evangelizasse, para que ele ensinasse, para que ele implantasse igreja por todos os locais. Diante de reis,
governadores, tribunos e autoridades religiosas, Paulo chegava e anunciava o evangelho. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e ele também perseguia os seus objetivos. Ele tinha um alvo: anunciar Jesus Cristo às pessoas. Ele tinha um objetivo: ganhar essas pessoas para Cristo, trazê-las elas para o Senhor. E ele tinha também um sonho: implantar igrejas onde quer que ele tivesse oportunidade e pregar a salvação em todos os momentos da sua vida. É por isso que ele disse que nós deveríamos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo que nós temos e anunciar a salvação. O mundo do apóstolo Paulo foi o que Deus lhe abriu para que ele comunicasse o evangelho de Cristo. Hoje nós vivemos nesse mundo, estamos aqui servindo a Cristo, temos oportunidades de falar de Jesus, então vamos falar, porque nós temos pouco tempo. Em breve o Senhor vem para levar a sua igreja e nós temos essa tarefa, esta missão deixada pelo Senhor Jesus, ordenada à igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então nós devemos pregar, nós devemos testemunhar, devemos falar, devemos ensinar a todas as pessoas o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade.